Olá, amados cuidadores de idosos. E em ação. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre administração de medicamentos. Nós já falamos que só podemos fazer isso mediante uma prescrição médica. Nada de inserir nenhum medicamento que não seja prescrito, né? Mesmo que seja um simples analgésico, mesmo que seja um tratamento alternativo, um simples chazinho, não podemos fazer, ok? Nós podemos realizar medicamento via oral, nariz, olho, ouvido, ânus. Se for injetável subcutâneo, através de sonda interal e também inalação. Os medicamentos, eles podem se apresentar de várias formas, né? Em gotas, xaropes, comprimidos. Este aqui, por exemplo, é um comprimido. Este daqui é uma pílula menorzinho. Este aqui, que parece um confete, é uma drágia. E este aqui, uma cápsula. Nós sabemos que tem medicamento que faz efeito na boca, é absorvido pelo nosso organismo ainda na boca, por exemplo, os sublinguais. Outros fazem efeito no nosso estômago, outros no nosso intestino. Por isso que muitas vezes o médico fala, esse comprimido não pode ser cortado, não pode ser amassado, tem que engolir inteiro. Quem que já não passou por isso? Porque ele tem uma cápsula protetora que vai fazer todo esse percurso e só vai se dissolver lá no nosso intestino. Por isso não pode ser amassado, nem cortado, nem quebrado. É que muitas vezes eles não explicam isso pra gente, né? Uma outra coisa. Bom, nós chamamos então isso de medicamento. Medicamento é o remédio, né? Quando a gente fala, é a forma que ele se apresenta. Quando a gente fala em fármaco, é o princípio ativo desse medicamento. É do que ele é composto. A gente precisa sempre respeitar a prescrição e, inclusive, tudo que tiver escrito nela, por exemplo, questão de horário. Se é de 6 em 6 horas, é porque aquele medicamento tem essa duração. Então, é de 6 em 6 horas é a nova dosagem. Porque a partir daí o efeito dele começa a cair. Então, 6 horas eu tenho que dar uma nova dosagem para que o efeito continue. Se eu me esqueço e vou lembrar 3 horas depois, o efeito caiu. E aí ele vai retornar. Ou seja, o efeito fica subindo e descendo e não atinge o seu pico máximo. Por isso que é importante que a gente
respeite o horário, para que ele siga numa linha em ascensão sempre e não fica com esse efeito de subir e descer. A gente precisa respeitar, inclusive, se é para tomar esse medicamento antes do almoço ou após o almoço, né? Se é para ser absorvido de estômago cheio ou vazio, com água ou com leite, ou com suco. Tudo isso precisa ser respeitado. Uma outra coisa também que nós temos sempre que prestar atenção é a questão da caixinha. Ela nos ajuda muito, a caixinha organizadora. Só que nós temos que fazer por um dia. Nada de organizar essa caixinha por um mês. Né? O medicamento, ele não pode ficar fora da sua embalagem original por muito tempo. Então, o ideal é que a gente use a caixinha deixando o menos possível fora da sua embalagem original. Tá bom? É importante. Uma outra coisa, nossas mãos, sempre de luva, não podemos colocar as nossas mãos no medicamento. Uma outra coisa importante, sempre atento à validade desse medicamento. E o descarte, Ana? Como é que eu faço? Venceu, e agora? Vou dar descarga? Vou jogar na pia? Vou pôr no lixo comum? Não pode. Por quê? Vai para a natureza e vai voltar em malefício para nós mesmos. Então, procure uma farmácia que esteja fazendo coleta, ou um postinho, e que seja descartado de forma correta, gente. Isso é válido também para tudo aquilo que envolva sangue ou objeto perfurante. Por exemplo, nós podemos realizar o destro. Então, as lancetas que perfuram o dedo ou algodão que envolve sangue também tem que ser descartado de forma diferenciada. Tá bom, amados? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais.